Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Samba Talks, que rufem os tambores. Senhor Everton Alves, você hoje tem responsabilidade, bicho, porque a gente está aqui com o presidente da América Latina e no Brasil, da Accenture, que é a gigante desse mundo, tudo que a gente pensar de transformação digital, de grandes players em qualquer lugar desse planeta. A Accenture possivelmente estava lá ou está lá, é uma gigante, tem uma presença, até estava conversando com o time aqui, uma presença muito grande na cidade onde eu moro, aqui em Nova Lima, do lado de Belo Horizonte. Dizem, Rodolfo, que é o escritório mais invejado da Accenture, que as pessoas querem vir para cá, é super, né, moderno, e eu tenho certeza disso, conheço várias pessoas que trabalham lá. E a Accenture é essa empresa que pensa o futuro, mas ajuda a realizá-lo agora no presente com projetos grandes. Eu que estava por muito tempo lá no board da CIA, a Accenture estava lá. Por onde eu passo, eu estou em alguns conselhos de grandes players, a Accenture sempre está ajudando, né? E aí, o Everton, já te dando as boas-vindas, hoje eu acho que a régua tá alta, viu? Subiu bastante. Obrigado, Gucho. Oi, pessoal. Hoje vai ser especial, com certeza. O Rodolfo vai mostrar pra gente, contar um pouco dessa história, né? E eu até já falo, Rodolfo, que eu fiquei super interessado vendo que você tem uma formação de engenheiro mecânico e foi para essa área de tecnologia. Então, durante esse papo, a gente vai poder conhecer não só um pouco da trajetória, mas também falar de inovação, falar de inteligência artificial, falar de desafios de liderança. Eu tenho certeza que o Rodolfo vai contribuir bastante. E, de novo, é um prazer estar aqui com vocês e vamos falar de inovação. Muito bom. Rodolfo, Everton Alves, ele é eu diria que é aquele jogador que entra aos 45, mas sempre faz gol. Ele tem uma presença brilhante, mas ele não é o titular desse programa aqui. Eu fico sempre pensando, cara, o Everton deveria estar no meu lugar, inclusive. Ele é muito bom. Você vai ver, ele traz coisas brilhantes e eu vejo ali no Cruzeiro, viu, Everton? Eu sei que não te agrada muito, mas tem alguns jogadores com o seu perfil que vão lá e no finalzinho resolvem o jogo. Rodolfo eu já vi que eu vou ter que me preparar aqui, porque vai subir a barra para mim aqui. Ah, então que é isso? Com essa conversa aqui. Você vai nos dar aula hoje, Rodolfo. Rodolfo, primeiro, um prazer enorme te receber aqui. Esse que é um dos podcasts mais ouvidos do Brasil. Vários líderes de tecnologia nos escutam, mas também empreendedores, intraempreendedores, várias pessoas de mercados completamente diferentes, querendo ouvir novidades. Mas tem um ponto, viu, Rodolfo, que a turma sempre nos pede aqui. Outro dia estava o CIO do Açaí, estava a diretora do Nubank, poxa, a gente sempre tem trazido pessoas legais, e o que as pessoas mais gostam é kimono aberto. É tipo, vou falar o que dá certo e o que dá errado, porque a turma quer saber, como é que faz, ainda mais nessa era agora da IA, como é que bota esse negócio para rodar, o que são esses agentes e tudo mais. Mas antes da gente chegar lá, já te dando as boas-vindas, eu queria, Rodolfo, que você contasse um pouco da sua história, que é uma história de Accenture desde sempre, né? Desde muito tempo. Eu queria, se você pudesse já trazer um pouquinho de, poxa, tudo que você passou já dentro dessa gigante, como é que você chegou no topo de uma organização tão desejada, tão benquista, bem vista no mundo inteiro. Seja bem-vindo. Não, primeiro, Gustavo e Everton, obrigado aí pelo convite. É um prazer estar falando com vocês, com todo o público que ouve vocês. Claramente, Samba Talks faz a diferença nesse mercado, vamos dizer, de executivos, empreendedores, e está falando para mim aqui e ajudando vocês, ajudando a chegar em todo esse público, para mim é uma honra. Tá? Então, muito obrigado mesmo pelo convite, super feliz de estar aqui com vocês. Deixa eu talvez conversar um pouco. Eu sou
engenheiro mecânico, politécnico de São Paulo, da USP, né, Escola Politécnica da USP. Eu me formei, fiz a Poli, fiz engenharia mecânica, que nem o Everton falou, sou raiz, mecânico raiz. Para o público mais novo aqui, naquela época não existia CAD, não existia nada, eu sou mais ou menos dessa época, então a gente tinha que fazer projeto em folha vegetal, nanquim, régua T, coisas que nem existe hoje mais, acho que deve ter no museu, mas eu passei por tudo isso. E tem uma outra curiosidade, na época daquela da USP, você tinha que fazer um projeto de computação, você usava cartão perfurado, você tinha que ir lá no mainframe da USP fazer com cartão perfurado, não tinha microcomputador naquela época, então eu estou me entregando aqui um pouco, mas é verdade. Então assim, eu comecei ali, mas mecânica raiz, eu me formei em dezembro de 90, né, e talvez eu acho que e eu vou comentar só um tema que eu acho que é importante. Eu me formei, e todo mundo que se forma na Poli acha que é a última bolacha do pacote, né? Você tem certeza? Eu fiz USP, sou politécnico, sou a última bolacha do pacote, me formei aqui. E eu comecei minha vida de trabalho desempregado, na verdade. Por quê? Quem vai lembrar, ou quem não nasceu, mas vai ouvir, em 1990 era a grande crise que a gente teve aqui no mercado, parou tudo. E eu era, naquela época, um estagiário, eu era interessante que eu estava na Pirelli Cabos Submarinos, um negócio super bacana, cabos submarinos, fazendo prospecção de petróleo, super interessante. E aí o presidente lá do centro me chamou e falou, cara, você é o melhor estagiário que eu tenho, você é o número 1 para efetivar. A má notícia é que eu não vou efetivar ninguém, então eu não vou conseguir te efetivar. Então, esse foi o começo da minha vida profissional, que obviamente acabou com todo o meu sonho inicial, mas foi bom, porque na verdade isso me deu resiliência, que eu acho que é uma coisa importante hoje na vida. Aí eu consegui um emprego, na verdade, numa empresa, 3 meses depois, numa empresa brasileira que não existe mais, que fazia lotas. Lata de pomarola, lata de óleos, essas coisas, de flor de frangos. E eu era engenheiro de produção e manutenção, literalmente chão de fábrica. Trabalhava em turno, chão de fábrica. E aí eu comecei a descobrir uma vocação que eu não gosto de fazer toda coisa no mesmo dia. Isso é meio que o mesmo dia, né? Você programa a produção, aí à noite quebra a máquina, você chega de manhã, ela não fez, você reprograma, aí você quebra. É um todo dia. E aí eu comecei a falar, cara, eu tenho que mudar isso, eu tenho que fazer melhor, eu tenho que fazer diferente, não dá para ser, não pode ser o mesmo erro. E aí esse meu lado inquieto começou a aparecer. E a Accenture entrou lá depois de 1 ano e meio que eu estava. Depois de 2 anos, vamos fazer. Então a Accenture, que naquela época era Andersen Consult, entrou lá para fazer projetos de melhoria. Projetos de melhoria de qualidade, projetos de melhoria de produtividade industrial, projetos de MRP, não existia ERP naquela época, o pessoal não vai acreditar, mas não existia o ERP naquela época, fazer MRP, que era basicamente de produção, e eu entrei do lado, eu fui colocado, que foi uma coisa muito legal, que eu fui colocado pelo cliente como parte da equipe Accenture para fazer todos esses projetos. E a gente, durante 2 anos, fez um monte de projetos, modernizou a fábrica, melhorou produção, melhorou custo e toda essa história. E aí acabou isso, eu falei, cara, eu não posso voltar para o meu dia a dia, cara, esse negócio de voltar para o dia a dia não é comigo. E aí eu fui convidado para vir para a Accenture. E aí eu entrei, em 1994, eu saí daquela empresa, que era a RIM Metalúrgica, e vim para a Accenture. Né? E assim, eu tenho uma carreira um pouco ao inverso, né? Porque a maioria das pessoas vai para a consultoria e depois vai para a indústria, eu fiz ao contrário. E aí eu comecei em 1994 aqui e estou até hoje, 31 anos, quase 32 anos. Incrível. Né? Agora, por que eu estou 32 anos se eu sou um cara tão inquieto? Porque eu passei por muitas áreas dentro da Accenture, né? E o ponto para mim é que eu troquei 5 ou 6 vezes de emprego dentro da mesma empresa. Isso que é bacana para mim da Accenture, que me deu possibilidade para cá. Então eu comecei como, obviamente, na minha formação de engenharia, reengenharia naquela época, processos, desenho de fábrica, produtividade industrial, eu fazia isso. Aí eu acho que veio o primeiro desafio da minha vida, ou então o presidente falou, eu quero montar uma área de transformação, mas assim, transformação humana, transformação de RH, garantir que as pessoas estão fazendo adesão aos projetos, uma série de coisas muito mais humana do que efetivamente a parte de processos, e ele me convidou. Né? E a primeira coisa eu falei, se eu aceito ou não aceito, eu falei, cara, eu vou aceitar. Primeiro porque eu gosto do desafio, mas segundo porque eu falei, a parte desafiadora do projeto muitas vezes não é ter a solução, mas é vender a solução que as pessoas adotam. Então, se eu conseguir aprender e ter técnicas para isso, vai melhorar muito. Então, eu pulei nessa primeira piscina e foi muito legal, porque eu comecei a aprender muito, trabalhar muito, trabalhar com diversidade, porque tinha muita gente psicólogo, tinha muita gente de outras formações que não a minha.
Então eu comecei a aprender a trabalhar com uma força de trabalho bastante diversa, e diversa no ponto de vista de pensamento, toda essa história. E aí eu comecei a trabalhar e esse negócio, felizmente, começou a crescer e crescer bastante. Aí eu ganhei meu primeiro papel na América Latina, que foi cuidar disso na América Latina. Então foi muito legal, porque eu comecei a cuidar da América Latina, isso já fazem, sei lá, 20 e poucos anos atrás. Aí depois disso eu peguei toda a área de consultoria da Accenture, aí foi muito legal, porque eu ganhei a parte de consultoria, né, Management Consulting, e eu comecei a crescer aí. Aí mais ou menos essa foi a minha carreira, né? Muito papel, muito consultoria. Aí mais ou menos uns 15 anos atrás, a gente falou que, você vai lembrar, era digital, né? Vai começar digital, vai o digital web, vai vir mobile, vai vir essa história toda. E a gente montou uma área disso, falou, isso é o futuro, vai montar. E eu me candidatei. Eu falei, e talvez seja a grande sacada da minha carreira, que eu falei, putz, eu acho que no futuro eu preciso saber de tecnologia, cara. Esse negócio de não saber tecnologia, eu me orgulhava em falar que eu não sabia tecnologia. Aí eu falei, se eu fizer isso no futuro, eu vou me ferrar. E eu me postulei de novo para ser, fui aceito, e aí eu comecei a estudar esse assunto e comecei eu gosto muito de estudar na prática, né? Estudar, fazer. E aí comecei a montar essa área aqui, a gente se posicionou super bem nesse mundo digital, global e localmente. Aí começou eu acho que a minha grande virada de carreira, uma aceleração mais que virada, começou aí. E eu fiquei uns 5 anos fazendo isso, montando tudo que tem de novo, né? Tudo que é novo aí de mobile, muito de web, muito de custom, muito de design. Então a gente comprou a empresa, foi uma época muito boa, comprar a empresa, falar do novo, se posicionar no mercado. E aí um dia o presidente me chamou, que era o outro agora, me chamou e falou, eu tenho um desafio para você. Estou com uma área de uma indústria aqui que está indo muito mal, o cara global veio aqui, disse que não dá, eu não posso ficar sem, é uma indústria pesada, né, chão de fábrica, e eu preciso de um cara da Accenture que vai topar o desafio de fazer esse turnaround. E ele falou, eu queria que você fosse. Falei, cara, eu vou pensar. Cheguei em casa, fui falar com a minha esposa e falei, ele quer te demitir, porque claramente você está saindo da coisa mais legal da Accenture para ir para uma lama que está mal. Aí eu falei, putz, aí eu vou pensar diferente. Se ele está me chamando e eu fizesse turnaround, eu tenho uma projeção importante e eu conheci outro mundo, né? Eu conheci o mundo de consultoria, conheci o mundo digital e agora eu vou conhecer o mundo de indústria. E eu aceitei o desafio. Em 3 anos eu fiz um turnaround de dinheiro, turnaround de faturamento, turnaround de margem, e a gente começou a ir super bem em clientes importantes que a gente estava para perder, a gente resolveu, que na verdade eu tratei isso como um projeto. E dado isso, essa foi o meu case para virar, na verdade, o presidente do Brasil e da América Latina, que foi basicamente conhecer um pouco da Accenture inteira, né? Conhecer do mundo digital, conhecer do mundo de consultoria, ser um cara de transformação interno e externo, e ao mesmo tempo conhecer como funciona a indústria. Então eu consegui ganhar um conhecimento todo na Accenture desde antes, e aí há 3 anos e meio, 3 anos e meio agora, eu sou presidente da operação do Brasil e da América Latina. Então, esse é um pouco em 2 minutinhos, um pouco da minha carreira. Ô Rodolfo, antes do Everton entrar, primeiro, parabéns, incrível. Que carreira legal, que história inspiradora. Conta um pouquinho do tamanho da Accenture, assim, número de pessoas, como é que vocês estão espalhados no Brasil, você tem escritórios em vários lugares? Vamos falar. Eu vou me concentrar em Brasil, porque acho que o público primariamente é Brasil, me concentrar no Brasil. Mas a gente tem hoje 20 mil pessoas, 19 mil pessoas no Brasil, total, 19, vou arredondar para 19 mil pessoas, é grande, by far é a maior consultoria, a maior empresa de tecnologia que a gente tem no mercado. Dessas 19 mil pessoas, a gente tem 12 escritórios no Brasil. Basicamente, a gente tem algumas regiões super importantes para a gente. São Paulo é uma região muito importante, Rio de Janeiro é uma região importante, Belo Horizonte é uma região importante, você falou Nova Lima, na verdade, né? Dentro da grande Belo Horizonte, onde a gente tem o nosso centro de operações. A gente tem lá 6 mil pessoas, quase 5 a 6 mil pessoas que a gente roda toda a parte de operações de cliente lá. A gente tem Recife, a gente tem Campina Grande e a gente tem Florianópolis no sul, desculpa que eu esqueci, e efetivamente a gente tem agora Belém. Há 1 ano e meio a gente está em Belém. Então essas são as grandes cidades, e aí tem alguns escritórios dentro das cidades, mas essas são as principais operações que a gente tem no Brasil. E a gente tem uma parte de 10% da nossa população, mais ou menos, tá o que a gente chama de office, que é o virtual total. Tá? Então a gente tem uns 10% da população que estão virtual, obviamente, com o virtual você nem sabe onde eles estão, né? Cada um está numa parte do Brasil, então
a gente não tem um tracking claro de onde eles estão, mas 90% nosso está no modelo que a gente chama híbrido, que tem que vir de vez em quando no escritório, toda essa história. Na verdade, tem que ir no cliente, né? O que a gente quer é que as pessoas nossas estejam cada mais dias no cliente. Quanto menos no escritório da Accenture estiver e mais no cliente, é melhor para a gente. Mas essa 90% a gente está nesse modelo híbrido. Esse é um pouco do tamanho da Accenture no Brasil. Genial, Rodolfo. Muito legal conhecer tanto sua história quanto o tamanho da Accenture, né? A gente, aqui na Samba, nós somos bem próximos, já fizemos projetos de parceria, já fomos ali em várias empresas em conjuntos, inclusive, era na época até o Vinícius, né? Isso pra aí, gente. Vinícius. E eu ficava impressionado com algumas dinâmicas, né, que eles faziam ali de design thinking, de identificadores, etc., que serve para várias empresas. E aí eu posso começar aqui, Gush, eu estudei um pouquinho sobre Rodolfo, e eu vi uma entrevista sua que eu achei super interessante, onde você usou uma frase que me marcou muito, até porque, quando eu vi pela primeira vez, me pareceu que estava indo na contramão de tudo que o mundo fala. Você fala assim, que a IA ela é simples de experimentar, mas difícil de escalar. E quase que todo mundo só repete que a escala, né? Tem que escalar, vai fazer, automatizar, etc. E eu queria que você trouxesse para a gente um pouco mais desse contexto. Por que é difícil, né, de escalar? Onde que trava? Se é liderança, se é cultura, se é dados? O que você identificou e por que você trouxe isso, né? Na verdade, assim, primeiro eu acho que o IA é fácil de experimentar, como eu falei, porque eu acho que essa é a primeira tecnologia que, na verdade, normalmente você vê os avanços tecnológicos, ele vinha do mundo empresarial e depois ia para o mundo pessoal, né? Se você pensar, era mais ou menos na história da tecnologia, sempre aconteceu isso. Essa é a primeira tecnologia que está invertido. Na verdade, as pessoas todos nós começamos a usar mais no mobile primeiro, mais vamos dizer, na vida pessoal, para depois entrar na empresa. Tá? Então, por isso que experimentar, você abre, você baixa o app aqui e você começa a usar. Não vou ficar falando um ou outro, que tem um monte de outras coisas boas, mas você baixa e começa a usar. E eu acho que a grande... E aí eu vou falar um pouco do ChatGPT, que eu acho que foi o primeiro. Eu acho que a beleza que ele fez é que ele democratizou isso no dia zero. Falou, todo mundo vai e baixa aí, cara, você lembra o boom de uso, todo mundo começou a usar, e assim, então eu acho que ele democratizou muito essa vamos dizer, tecnologia, e todo mundo começou a abrir e não parou mais, né? Então acho que isso é muito bacana, por isso que eu falei que é fácil de usar. Por que é difícil de escalar? Porque quando você sai de um ambiente pessoal, aonde você está buscando coisas na internet, ou efetivamente coisas, vamos dizer, menos confidenciais, é uma coisa. A hora que você vai para a sua empresa, para uma empresa, né, qualquer que seja ela, o tamanho ou toda a história, mas que você tem, primeiro, confidencialidade. Segundo, você tem aspectos de segurança muito importantes. Terceiro, você tem que saber o que você quer, porque isso custa, né? Uma coisa é o app que custa X dólares ou X reais por mês, a outra coisa é você botar um stack de tecnologia que começa a custar. A outra coisa é como é que você integra com os seus sistemas e de dados que você pega. Então, você botar isso num ambiente corporativo tem custo, né? Essa é a primeira coisa, e dá trabalho, né? Não é simples. Segundo, efetivamente as pessoas começaram a usar a mesma estratégia do pessoa física, que é democratizar. Todo mundo começa a usar IA, né? Simplesmente bota para todo mundo. O que acontece? Cara, você começou a ter risco, né? Você começou a ter risco, começou a ter a fraude, segurança, toda essa história. E assim, e alguns clientes falam isso. Cara, quando você abriu com todo mundo e se abre a sua base de dados da empresa, da Accenture, de vocês, sabe uma das maiores pesquisas que fazia? Qual o salário do diretor? Qual o salário do... Porque o cara usa do lado pessoal. Não é para isso, né? Você precisa guiar para isso. Então, a gente começou a falar o seguinte, comece a usar em casos muito específicos, casos que transformem a vida, casos que mexem o ponteiro. Vários clientes nossos começaram a perceber que a hora que eles democratizaram demais, na verdade teve um custo, mas não teve um aumento, um ganho de produtividade, não teve uma série de coisas, porque era um uso indiscriminado. Então a gente falou, usa para algumas coisas que você vai fazer uma diferença tremenda na sua organização, e aí a gente pode falar um pouco de exemplos disso, e aí, a hora que você tiver, você começa depois a resolver problema por problema. E esse é o tema de escalar. Por isso que é difícil escalar. A hora que eu democratizo, ela não escala. A hora que você está focado em alguma coisa, ela faz grandes coisas. Tá? Então, foi por isso que é o exemplo. E esse é o exemplo que a gente está usando até hoje com clientes. E eu vou te falar que a gente tem casos de uso muito interessantes no mercado, diferenciais que estão escalando, mas são muito focados nesse negócio. Tá? Então, essa é um pouco do que eu falei.
tentando explicar essa minha Bem legal. frase. Não, que parece muito bom. contraditória. É muito bom, porque eu sou do interior, viu? Sou de Araguari, que é Herigueri, Legal. que é do lado de Uberlândia, né? E uma das coisas que eu e meu irmão a gente fazia quando a gente era pequeno era caçar vagalumes. E caçar vagalumes, você sai à noite atrás do vagalume, apaga as luzes e aí vê ele piscando. Quando você chega perto dele, ele apaga e aí você vê um outro vagalume e você vai para o lado do outro. E o que você está trazendo é isso, né? Assim, as empresas às vezes estão caçando distraídas, né? Mas agora o Gemini lançou isso, o Claude lançou aquilo, a OpenAI lançou isso. E aí você entra numa vibe de POCs, de um monte de coisa, de experimentação de várias coisas, mas o ponto, eu acho que o principal aqui é qual o problema que você quer resolver que realmente mexe o ponteiro da companhia. Eu acho brilhante o que você está trazendo. E aí eu queria te pedir, já que você até trouxe Vai lá. Só complementar uma outra coisa, a gente também vê coisas acontecendo diferente. AI não é uma automatização de um robô. Se você pegar uma pequena parte, você pega um processo, você pegar uma pequena parte e fazer, isso é um robô, né, que ele vai automatizar alguma coisa muito operacional. Se eu mexer em partes do processo e redesenhar o processo, eu também não tenho ganho. O grande ganho está em quando eu faço partes do processo ou processos inteiros de uma forma mais autônoma com os agentes. Então, eu acho que os dois erros que algumas empresas estão fazendo, ou várias empresas estão fazendo, não atacar o problema e sim tentar democratizar, ou resolver coisas muito pequenas que também eu não tenho ganho em escala, né? Então eu tenho que resolver problemas que são, vamos dizer, partes e repensar o processo de execução. Desculpa, coitado, te cortei, mas só para que eu acho que esses dois para mim são ótimo, tá ótimo. Você trouxe um ponto, inclusive era o ponto que eu queria te trazer para puxar um pouquinho mais do detalhe sobre isso aí. Assim, o que está acontecendo agora, Rodolfo, é que as empresas estão pegando o IA, muitas, né? Não dá para generalizar, mas só para contextualizar aqui, pegando IA e inserindo isso dentro de processos, que possivelmente você tem ganhos interessantes. Agora, o ganho mais interessante, por exemplo, a Tesla, o modo de manutenção dela, e eu vivi isso lá com um amigo lá que tem Tesla nos Estados Unidos, trincou o vidro do carro dele, ele entrou no app, o que eu faço? O app falou, tira uma foto do vidro, com a sua mão na frente, tirou a foto, falou, traz um carro na concessionária e tal, e para na vaga 43. Quando ele para na vaga 43, o aplicativo entra em modo manutenção, e ele fala, pode ir embora para casa, e a gente te avisa quando ficar pronto. No meio do caminho, ele começou a receber, seu carro entrou, trocamos o vidro, pode buscar, está na vaga 25. Aí ele foi lá, pegou o carro e foi embora. O que a Tesla fez, e que eu acho que é um pouco do que eu queria explorar com você aqui, ela pegou um processo que sempre existiu, todas as montadoras, e falou, poxa, ao invés de tunar esse processo, por que eu não recrio esse processo? Por quê? Porque, às vezes, o processo foi criado há 30 anos, quando não tinha as tecnologias que a gente tem hoje. Então, hoje existe a possibilidade de reinventar o processo. E aí eu queria entender um pouco da sua visão e se você conseguisse trazer algum contexto assim, para as pessoas tangibilizarem, né, o que a gente está falando aqui. Eu acho que é interessante. Tem um exemplo fantástico. E a palavra que a gente está usando globalmente na Accenture é reinvenção. E não é melhoria, não é reinventar. Que eu acho que é exatamente a beleza da tecnologia. E, de novo, lembra que eu falei que eu sou da época da reengenharia, né? Quando eu começava na reengenharia lá, você fazia com checklist, você não tinha sistema para fazer. Então você fazia com papel, checklist, funcionava. Depois vieram os famosos RPs. Aí você desenhava o processo para que o RP fizesse aquilo. Né? Você tinha que, basicamente, se o RP não fizesse, você tinha que repensar no processo para que o RP. Então era a reengenharia baseada nos processos dos sistemas do RP. A beleza do que a gente tem agora é o contrário. Você pensa o que você quiser, a tecnologia vai fazer. Você não está preocupado se dá para fazer. Tudo dá para fazer. Né? Assim, você fala, eu quero fazer isso, tem alguma startup no mundo que vai fazer esse negócio. Então, a criatividade, a imaginação e a capacidade de reinventar, para mim, é uma das coisas mais importantes hoje. Que não é fácil. A gente tá usando um outro conceito que são empresas legadas, né? As startups, empresas novas que já nasceram sem uma série de amarras, é mais fácil porque você já nasce se disruptando.
Agora, empresas Sim. legadas, como a própria Accenture, né? Empresa de anos e tudo, é muito difícil você quebrar esses silos, essas reinvenções, né? Os Mas é isso que bancos, né, vocês têm que Rodolfo? fazer e a gente está fazendo, os bancos, todas as empresas, né? E assim, a gente está fazendo isso na É. Accenture também, a gente está se reinventando o dia inteiro, né? As nossas áreas aqui dentro a gente está reinventando. Mas eu acho que esse exemplo da Tesla que você falou é fundamental, quer dizer, como é que eu repenso o processo, como eu uso a tecnologia para fazer isso para o meu cliente e dar um serviço de qualidade. Né? Eu acho que mais importante do que tudo isso é o teu amigo, o cliente, sentiu a qualidade do processo. Né? Em nenhum momento ele se sentiu maltratado ou ele vai fazer. A gente tem um exemplo hoje de uma grande telecom que a gente está fazendo atendimento, isso para 11 países na América Latina. 60% do atendimento já está sendo feito por IA, com voz, e assim, o atendimento é muito melhor do que o humano. Ah, IA é melhor que o humano? Não, mas a gente conseguiu fazer com que ela tivesse, só para você ter ideia, a gente tem uma startup que a gente trabalha hoje, que a gente descobriu nos Estados Unidos e trabalha e representa eles no Brasil, cara, eles têm vozes regionais. Então, cada país, cada espanhol desse país tem a voz local. Cada voz do Brasil hoje, cara, se você ligar do Nordeste, ele te atende de uma forma, se ele ligar do Sul, ele te atende de outra, você consegue fazer isso. E aí ele consegue captar sentimento. Né? Porque quando você liga, né? Lá, pô, minha nota tá, o cara sente sentimento, e ele sabe se você está mais bravo, menos bravo, ele sabe que tom que ele vai usar, ele pega todas as suas bases de dados e fala, a melhor oferta para o Rodolfo é essa, eu vou tirar esse plano, vou botar esse plano. Então ela faz isso. Então o nosso... Super personalizado. Super personalizado, aumentou tudo com tecnologia. Então, eu estou dando esse exemplo por quê? Porque o cliente não percebe. E hoje, e você pergunta, a gente fez uns testes, assim, o cliente não sabe se é tecnologia ou não. É tão perfeito que ele não sabe. Que incrível. E sempre quando a gente achava que estava falando com tecnologia, é ruim. Mas, de novo, esse processo, não é tecnologia por tecnologia. O foco aqui é como eu vou atender melhor o cliente. Volta àquela coisa que a gente falou. Qual o processo que eu quero atender, essa primeira, qual o problema que eu quero resolver? E segundo, como eu faço e repenso esse processo como um todo. Né? E só para você ter ideia, esse negócio foi repensado de uma forma que o cara, por exemplo, ele pode até baixar a sua tarifa. Se você fala que eu não tenho dinheiro, você tem um plano X, por que eu não efetivamente faço um plano mais adequado para você? É o tipo de coisa que a gente fez. Né? Então, esse é o tipo de coisa que você fala assim, por um ser humano é difícil fazer, eu estou perdendo revenue, estou diminuindo, o cara pode ser... Ia lá, ele achou que era a melhor forma. Então, é muito bacana isso. Agora, tem outros aspectos muito importantes, que é a história de segurança. Né? Obviamente, as pessoas tentam burlar o sistema. Como é que eu tenho os guardrails famosos, guardrails para não burlar? Como é que eu garanto que ela não está alucinando? Né? Porque você sabe que esse negócio alucina e começa a fazer umas coisas malucas. Como é que eu garanto que ela não alucina? Então, fazer isso de forma responsável, vamos colocar assim, com segurança e tudo isso, é super importante. Então, é um projeto, eu não vou dizer que ele é complexo, mas ele precisa de muitas entidades, né? Eu preciso saber o que eu vou fazer. Só para você ter ideia, nesse processo a gente gastou uma parte com a área legal, a área, vamos dizer, de advogados da empresa, para discutir o que ela podia falar ou não. O que esse aplicativo já pode falar. Né? Porque no final das contas, quando você está falando com alguém, ainda está representando a empresa. Né? Então, como é que ela pode fazer, o que ela pode fazer, o que ela não pode fazer. E aí, de novo, o ser humano é interessante, né? Porque e a gente já pegou, a gente grava uma série de ligações, e você pega o cara sacaneando, né? Fala mal da concorrência, ela não pode falar. Imagina você ligar lá e falar, eu estou falando da concorrência, ela fala, não, ela responde, não pode, entendeu? Não, treinar para dizer que ela não pode falar se é concorrência. O cara falar, o provedor A ou B é melhor que você. Ela não pode falar, ela pode falar dos seus benefícios. Então, trabalhar com a área legal é super importante para você votar. Por que eu estou falando isso? Porque você tem uma multiplicidade... E no Brasil o nível é hard, né, o Rodolfo? No nível de variáveis que o usuário pode fazer ali. Pode, é hard, entendeu? Então, você trabalhar isso é super importante. E aí você começa a ver que não é só tecnologia, não é programação. É uma parte importante que você tem que saber o cliente, você tem que conhecer o cliente, você tem que conhecer as bases de dados, você tem que fazer o que faz, o que ele pode representar a sua empresa, como é que ele vai falar. Então você começa a ter uma série de arcabouços que você pode, e obviamente a tecnologia suporta tudo isso, mas antes da tecnologia suportar, você tem que saber o que vai fazer. Então por isso que esse negócio, na minha opinião,
é muito mais multifuncional do que simplesmente codificação de coisas. Everton, antes de você entrar aí, eu tenho agentes de IA vendendo as minhas palestras, Rodolfo. Eu peguei todo o processo de venda de palestra, vim aqui, tudo IA. Hoje eu estava mostrando pro Everton. Tem 40 agentes aqui. Só que aí, outro dia, eles venderam para um banco e o banco pediu para gravar a palestra e deixar lá dentro. E eles falaram, não, tudo bem, pode fazer e tal. Aí minha esposa, que teoricamente ela que fazia esse papel, né? Aí agora chegou para ela e falou, mas como assim eles venderam que pode gravar? Eu falei, mas a gente também não falou que não podia. É a história do guardrail, né? Agora, eu falei, não, agora vamos botar lá no playbook deles e no guardrail, ó, isso aqui você não pode fazer e tal. Beleza, aí você ensinou, mas é o ponto. Você tem que gastar um tempo antes para criar esses guardrails. Eu acho que você não vai criar todos, mas você vai ficar vigilante. Que aí você falou, eu fiz uma vez, agora a próxima eu não vou fazer, bota esse guardrail. Esse processo contínuo de monitoramento e decisão do que pode fazer tem que ser feito, entendeu? Então acho que essa é a beleza desse mundo novo, mas por isso que eu não acho que é só tecnologia, né? E as pessoas batem muito a tecnologia, não é só tecnologia. A criatividade, a reinvenção dos processos, a capacidade de você trabalhar e ter um assunto desse difícil para trabalhar com advogado, para discutir com a área e tal, são skills importantes no mundo de hoje que não necessariamente tem que ver com tecnologia. Mas, por outro lado, todo mundo tem que conhecer o básico de tecnologia, né? Porque se você também não conhecer. Se você for o Rodolfo lá do passado que falava, se orgulhava em falar que não conhece tecnologia, você está morto hoje, você tem futuro hoje. Né? Então, se aprender, todo mundo tem que ter tecnologia. Ontem, só um parênteses aqui, a gente tem o meu comitê executivo aqui do Brasil, a gente se reúne todas as quarta-feiras para almoçar e para discutir, para estar junto, e almoço presencial, para a gente falar um pouco. E a gente, há 6 meses mais ou menos, 6 meses a gente pôs uma política aqui que a primeira meia hora é para ver casos de hack que Accenture está fazendo no mercado. Então eu trago alguém de dentro para falar, eu estou fazendo isso no cliente A, eu estou fazendo isso no cliente B, para nosso aprendizado também, né, para a melhor forma de aprendizado. E ontem veio o nosso pessoal do legal interno, na área de advogados internos que cuidam dos contratos da Accenture, mostrando os agentes que eles mesmos fizeram para o processo. Então é interessante porque você fala, o cara é advogado. Ele deu, foi lá, analisou e ele veio mostrar para a gente. Que legal. Então aí volta a história da democracia para fazer. E ele mexe. Né? Então ele está fazendo coisas super complexas que você jamais faria. Que legal. E eu acho que uma coisa que esse negócio traz ele traz a gente está chamando de super speed, né? Ele traz uma super velocidade para as coisas, um super memory, porque você tem memórias quase que infinitas, né? Você pode ter tudo, e super análise, ele faz análise para você que você não faz. Então, eu acho que os melhores problemas são essas 3 coisas juntas. Que tipos de speed, de internet e dessa história toda? Por exemplo, a gente pode, eu posso falar disso. Outro dia me fizeram uma pergunta seguinte: quantos clientes da Accenture tem, de certa forma, da Accenture Brasil, vamos dizer, tem aporte de capital da China ou da Índia, porque queriam fazer uma análise. Cara, você imagina você pegar todos os clientes, olhar um por um, ir na internet, fazer esse tipo de coisa. O humano ia levar 2 meses para fazer esse tipo de coisa. E a chance de erro é muito grande. Cara, nós montamos um agente que pegou todos os contratos da Accenture, olhou quais eram os clientes, entendeu coisas, foi na internet, foi nas bases jurídicas que tem no mercado, olhou, em 2 horas ele voltou. Esses clientes têm, esses clientes não têm, isso aqui já é, cara, assim, é a beleza de você ter isso. Né? Então, mas, de novo, a pergunta é, você tem que saber fazer a análise que você quer. Se você não souber que análise você quer, ele te traz coisas que não funcionam para nada. Né? Muito legal, Rodolfo. Hoje a gente comentou sobre isso, né, Gustavo? Dessa possibilidade de análise de base, de conhecer mais dos clientes, de entender melhor o perfil. Eu vejo que caso para esses 2 pontos, né? Primeiro, a questão que a gente está discutindo em guardrails, que realmente a tecnologia é neutra, mas as intenções não são, né? Então a gente tem que tomar cuidado em relação a isso. E eu vejo também o quanto que as pessoas fazem quase que o toque de Midas, em vez de ser o ouro, ser IA, né? Que tudo que toca vai virar IA, mas sem um propósito tão claro, sem entendimento tão claro, sem essas análises, e principalmente o ponto que você trouxe agora, sem fazer as perguntas certas, porque o que mais tem é resposta. Mas se você não souber, né, onde caminhar, fazer as perguntas,
Esse vai ser o desafio. E aí, talvez, essa provocação, como que a gente treina a liderança, os executivos colaboradores para conseguirem interagirem melhor com o IA e saberem fazer a pergunta, né? Porque é isso que vai virar o jogo de verdade. Eu acho que, na verdade, a sua colocação está perfeita, Everton, e eu acho que, na verdade, o que vai virar o jogo são duas coisas, tá? Eu acho que é a liderança e a base de dados, tá? Por quê? Porque eu acho que a tecnologia, e obviamente, cara, assim, é impossível, né? Toda semana acontece um negócio novo, né? Certo. Agora o Google Gemini, que a semana passada teve o Google Next lá, eles apresentaram o novo Gemini Enterprise, que é fantástico. A semana que vem vai sair alguma coisa, na outra vai sair alguma coisa. Então, assim, a tecnologia está evoluindo e é impossível de acompanhar, ou ela vai virar uma commodity, na minha opinião, futura. Commodity no sentido de não ser ruim, mas que qualquer um compra. Se tirar o poder aquisitivo, você compra. Né? Então, cada um de nós, ou todos nós, vão poder comprar todas as tecnologias que estiverem disponíveis, dado o seu poder aquisitivo. Mas a liderança, que é o que você falou, que como ela vai usar, determina que vai usar, define os guardrails e tal, é fundamental. Eu já vou chegar lá e vou te responder, Everton, desculpa. Mas a base de dados, aonde ela vai pesquisar, onde ela vai ver, que vai ser o diferencial. Então, se você pegar, e obviamente a internet é pública e você pede um monte de coisa pública, mas na minha opinião o que vai fazer a diferença é a base privada que você tem. O que nós estamos fazendo na Accenture? Nós estamos colocando todos os nossos históricos de processo, todos os nossos históricos de projeto, todo o nosso histórico de propostas que eu fiz nessa base de dados, para usar IA em cima dela, que é uma coisa proprietária da Accenture. Então, nenhum concorrente vai ter essa base. Ele tem as deles, que pode ser melhor ou pior, mas cada um tem. E eu acho que a diferenciação aí vai vir da minha base de dados, obviamente combinando com a internet, toda essa história. Se eu usar só dados públicos, não tem diferencial. Se eu usar as minhas bases, tem. Então, esse é o grande ponto que a gente está usando, fazendo, e achando que os clientes vão fazer, e eu acho que esse é um grande diferencial. O segundo diferencial, eu não deixei para o final, porque não que é o mais importante, é a liderança, tá? Que eu acho que exatamente esse é o ponto. E para mim, na liderança, tem 3 aspectos importantes, tá? O primeiro é, via de regra, e obviamente eu sei que tem startup, gente nova e tal, mas via de regra das grandes empresas, a liderança já tem mais idade, já é uma coisa mais avançada. Cara, como é que você faz com que esse cara seja curioso? Como é que esse cara faz e ele aprende a usar esse tipo de coisa, né? Então, essa é a primeira coisa que a gente tem incentivado as nossas pessoas a usar e fazer, puta, como é que você está usando? Como é que você está discutindo? Use isso, experimente, veja. Então, a gente está dando para a liderança, está discutindo como ele usa, então é muito bacana de você começar a ver. Não é fácil, porque tem gente que resiste, tem gente que acha que não, tem gente que acha que tem o sentimento dele e fala, pô, eu não preciso disso porque eu sei do meu coisa aqui. Tem gente que tem medo, né? Tem gente que tem medo, fala, pô, eu não sei como mexer nisso. Então, a gente está tentando identificar quem sabe, quem não sabe, quem quer aprender, né? Acho que a pergunta é se jogar e aprender e fazer. Tá disposto. E a gente está olhando e está disposto. E assim, a gente tomou uma decisão, saiu na mídia, não sei se vocês chegaram a ver ou não, a gente tomou uma decisão, eu diria, arrojada. A gente tem um nível mais alto aqui, que são o que a gente chama de Managing Director, porque é uma empresa global, mas é quase que se fossem os diretores, vamos dizer assim, traduzindo para o nosso mundo. E todo ano a gente tem discussões de quem eu vou promover a diretor ou não nessa história. A gente tomou uma decisão esse ano de quem não usar, não vou promover. Por quê? Porque não dá para o cara. Imagina eu chegar na sua empresa, vamos fazer uma consultoria para você e eu não sei usar, não posso. Um diretor nosso hoje pode não usar isso, entendeu? Pode parecer meio agressivo, mas o cara tem que saber usar. Né? Então, essa é uma decisão. Obviamente, a gente sabe que essas coisas ajudam a pessoa à adoção, então a pessoa começou a adotar. Então, essa é uma coisa. A segunda que a gente está dando é acesso, principalmente, a gente está dando acesso mais de cima para baixo, de algumas ferramentas, outras a gente deu para todo mundo, mas para que essas pessoas experimentem e façam, e a gente tem um monte de cursos que a gente está dando para as pessoas, né? Como fazer prompt, como não fazer prompt, como não fazer, o que é linguagem natural, o que não é, como é que você faz o modelo. Muito legal. Então a gente está dando isso para eles fazerem, e é interessante que você começa a ver o pessoal de baixo utilizando e vindo com coisas. Então, se a liderança não estiver preparada, ele não sabe nem discutir aquilo, né? E eu acho que essa é a beleza hoje, que a velocidade, obviamente, você fazer as análises é muito mais rápido, mas não necessariamente o pessoal mais júnior ou até a ferramenta sabe exatamente a análise que tem que fazer. Aí que a gente precisa do líder pensar como é que eu faço análise, como é que eu discuto, se aquele contexto está bom, se eu tenho uma base de dados diferente para pegar,
como é que eu vou discutir aquilo com o cliente. Então, a gente está misturando isso. Mas eu acho que é uma curva de adoção. É uma curva de adoção. E, de novo, nem todo mundo sabe de tecnologia, agora vai ter que saber o básico de tecnologia e aprender. Bacana, antes do Gustavo entrar, só de comentar sobre isso. Eu respondeu sim, a questão dos 2 pontos, né? Tanto de pergunta, eu achei super legal a forma que vocês estão treinando e provocando, né, a liderança de todo mundo a fazer isso. A gente percebeu isso na Samba também. Hoje, Gustavo, a gente estava numa reunião e a gente viu a Head de People trazer todo um sistema interno que ela também usou IA para construir. A gente vê áreas, né, como jurídica, área de people, que áreas não técnicas, utilizando da inteligência artificial para realmente resolver dores ali no dia a dia e fazer a diferença. E eu gostei muito da questão de dados que você trouxe, porque eu vou palestrar semana que vem no Gramado Summit. E eu estou associando muito a inteligência artificial, a criação da inteligência artificial com o gênesis humano, né, a gênese da IA. Então, se a gente for colocar, eu coloco quase que a luz é o dado, não é haja dados, é como haja luz. No princípio era dado, o dado fez modelo, o modelo aprendeu a pensar. Então, essa analogia é muito boa e faz total sentido também. E se você não tiver uma base de dados boas, assim, por mais que ele seja inteligente, ele não vai conseguir dar uma análise boa porque não tem dados bons, né? Não tem. Então, como você vai construir, enriquecer e disponibilizar esses dados é importante. Agora, uma coisa que a gente está vendo em empresas, eu de novo vou chamar de empresas legadas, é qual o dado correto a pegar. Porque você sabe que em várias empresas você tem, dependendo da visão e tal história. Então, uma coisa interessante das empresas é qual o dado real que eu preciso buscar, o que da minha empresa aí, o que vai fazer a diferença. Então, essas discussões estão muito interessantes de pensar. E hoje você não tem mais uma restrição de, eu tenho que montar um data lake enorme, trazer tudo. Cara, eu começo a buscar em qualquer lugar que eu quiser, eu mando buscar e ele vai. Então, saber onde buscar, que tem a relação com o dado, né? Não é só ter o dado, é saber onde buscar o dado, é super importante. Então, você vai precisar, e aí eu acho que são esses skills novos que a gente precisa fazer, né? E o que a gente está tentando trabalhar também. Como é que eu formo as pessoas a ser um arquiteto de dados? Como é que eu saiba fazer uma arquitetura de sistemas super importante para saber onde tem? Como é que eu faço o pessoal de segurança? Então, você começa a garantir que esses novos conhecimentos estejam permeando a sua organização. Rodolfo, eu vi agora, estava num evento no Texas e tinha um slide muito interessante, um professor falando que a IA ela tende a não substituir 2 pontas nesse primeiro momento. Uma ponta onde você tem quase que responsabilidades fiduciárias ou legais ou risco, por exemplo, né? Isso. Um médico, falou, não posso substituir um médico e se alguma coisa der errado, e aí? E dentro da empresa a mesma coisa, né? Você não pode falar, não, substitui o Rodolfo ali por uma IA, mas aí alguma coisa deu errada, saiu alguma coisa do controle, quem é o responsável? Quem é o responsável por compliance? Quem é o responsável por entrega? Tem que ter isso. E na outra ponta ele fala dos serviços que ainda precisam da humanização, que são, né, alguns serviços braçais, mas também serviços de relacionamento, por exemplo, a área de vendas. No caso do B2B, é muito importante, você falou, né, é muito importante estar lá dentro do cliente, você não pode chegar e falar, não, vou fazer tudo remoto, eu não converso com o cliente, tudo vai ser via robô. Para alguns casos isso funciona, mas para outros, né, você vai ter esse lado. Mas no meio aqui, que são os trabalhos rotineiros, né? E ele até fala um negócio interessante, ele fala assim, onde existe playbook, a IA substitui. Que é assim, cara, tem um playbook de SDR aqui, qualificação de lead. Isso aí a IA faz. Me dá esse playbook aqui, a IA aprende com o contexto, né, com os dados e tal. Mas eu queria ir para um outro lado agora, Rodolfo. Eu só acho que tem um terceiro, desculpa te interromper, mas eu acho que tem uma terceira coisa, pode se encaixar na segunda não, a história da criatividade. Se você pegar no marketing, quer dizer, fazer campanha, fazer tudo isso, vai ser o cara criativo, o cara daquela sacada especial e genial, eu acho que isso é humano, ainda a IA não tem. Conectar os pontos também, né? Conectar, e a IA é do passado, né? Então ela pega a base de dados do passado. Quando você vê um cara, a gente tem uns caras criativos de agência aqui, o cara tem uma sacada que você fala, cara, da onde o cara tirou isso? E isso também, eu acho que a IA, pelo menos agora, não substitui. Não sei no futuro, mas eu acho que não substitui também. Mas é verdade. Perfeito, Rodolfo. Aí eu queria entrar num outro ponto que tem virado também uma grande discussão, que é sobre software.
Primeiro, assim, Tá. as empresas que têm sofrido muito hoje no mundo são de software como serviço. Se você olhar, né, as ações dos grandes players, pega uma HubSpot, né, pega a própria Salesforce e tal, elas têm sofrido, né? Porque assim, é lógico que isso não se concretizou, mas aquela hipótese de que, poxa, se eu tenho um CRM aqui dentro da minha empresa e eu posso criar o meu CRM com uma linha de código, eu vou lá e falo, ó, cria um CRM desse jeito, específico para venda de palestras, com esses pontos e tal, e ele faz esse negócio em algumas horas, você tem uma ameaça, né? Lógico que eu não quero simplificar nem desmerecer o trabalho desses big players, mas o mercado está precificando assim. E outro dia, né, a própria Salesforce falou que abriu agora a Salesforce via API para que você possa utilizar o serviço via API. Eu estava ouvindo um podcast, o cara trouxe um lado interessante. Ele falou assim, possivelmente daqui 2 anos ou 3, nós não iremos mais interagir com interface. Por exemplo, ninguém vai entrar no SAP para inserir o dado na Oracle, no Salesforce e tal. Isso vai vir de algum lugar, algum agente, por exemplo, né? O meu time comercial vai numa reunião, seu time comercial vai numa reunião, ele grava essa reunião, esse agente transcreve a reunião, vai lá no CRM que seja e cadastra. Por quê? Qual que é o gargalo hoje de CRM, por exemplo? É cadastro. O vendedor fala, não, o vendedor põe lá, estava falando no caso da Samba. O vendedor põe loss. Aí você vai ver, motivo de loss. 60% do motivo do loss é outros. Mas o que é outros? Eu preciso saber o que é para tomar decisão. Exato. E às vezes falta esse lado de, não, mas então, o cara falou que não é o momento certo, ou que isso aconteceu, ou por causa disso ou daquilo. Não sei o que é isso, isso aí a IA, por exemplo, poderia ajudar. Como é que é a sua visão em relação a software? Assim, você acha que esses big players vão passar por um período difícil, eles vão se reinventar? Você acha que o mundo vai ser isso mesmo? Assim, a gente vai falar com um agente via WhatsApp, ou Telegram, ou Teams, ou alguma coisa, e ele vai lá e vai executar essa parte braçal? Ou não? A gente ainda por muito tempo vai continuar com esse modelo que a gente conhece hoje? Eu acho que tem 2 ou 3 partes do que você falou. A primeira é o seguinte, por que está todo mundo sofrendo? Vamos dizer, sofrendo, que eu estou dizendo é baixa de ação, que eu acho que é a dúvida, tá? Eu acho que ninguém sabe onde se vai parar. Perfeito. Eu acho que essa é a primeira coisa, não é? Ninguém sabe. E como você não sabe, obviamente o mercado precifica a dúvida, né? E o mercado, parece que não, o mercado é super agressivo, mas quando tem dúvida ele é conservador, então na dúvida ele não vai, né? Então assim, é uma antítese, mas é verdade. Então, e a gente está estudando muito isso também, tá? Porque as ações da Accenture, se você olhar, Accenture, IBM, todos esses caras estão sofrendo também, né? Algumas mais ou menos, mas é a mesma coisa. A dúvida é, vai precisar de consultoria no futuro, não vai precisar de consultoria no futuro. Então, eu acho que tem uma dúvida no futuro. E por que eu estou te falando isso? E por que a gente tem estudado e visto? Porque 2 coisas. Outro dia, a gente anunciou, eu não sei se você já vai ver, mas a gente anunciou uma grande parceria global com a OpenAI, e o Sam Altman falou no mercado que precisaria de consultoria para disseminar. As ações subiram no dia seguinte, porque o Sam Altman falou. Você não fez nada diferente, mas assim, ele tirou uma dúvida, vamos dizer, ele acabou com uma dúvida. Então, é uma dúvida do mercado que vai fazendo e que a gente acha que só vai ser recebido por tempo. O segundo dado que a gente tem, se você olhar quarter a quarter da Accenture, os últimos quarters, tem sido quarters históricos de resultado. Legal. E por que a ação cai? Porque a dúvida é, vai continuar ou não? Né? Então, é sempre o futuro. Né? Então, tem dúvida. E a dúvida é legítima, porque todo mundo fala que vai acabar e toda essa história. Então, eu acho que o que está se precificando hoje é a dúvida do futuro, do que vai acontecer, muito mais do que o futuro real. Né? Acho que essa é a história. De novo, aonde vai se pode dizer, ninguém sabe, eu também não sei, ninguém sabe, ninguém tem essa bola de cristal, mas está se especificando isso. Minha aposta é que você vai voltar, senão tem que sair da Accenture, inclusive, porque minhas ações estão embaixo, não vai ser legal. Então, se esse negócio subir, eu estou ferrado, eu estou apostando que vai subir, por isso que eu não abandonei o barco. Né? Mas brincadeiras à parte. O segundo ponto eu acho que esses grandes softwares vão continuar existindo, só que eles vão se reinventar. Né? Acho que esse é o ponto seguinte, eles vão ter que se reinventar. E eu volto à história seguinte, você vai pegar uma empresa do tamanho da Accenture, por exemplo, cara, todo o meu sistema de contabilidade eu vou dar para um agente fazer?
cara, ainda não, entendeu? Verdade. Não sei se daqui a 10 anos, 15 anos. Cara, porque volta a mesma história do que você falou do fiduciário. Cara, se ele fizer uma contabilidade totalmente errado, eu vou me ferrar, eu vou ter um balanço errado, vou fazer. Então, eu acho que não tem necessidade. Primeiro, eu acho que aí... Assim como os bancos, Rodolfo? Muito banco com estrutura assim, de COBOL e mainframe, porque, cara, não mexe não. Conciliação. O cara tem que fazer conciliação bancária todo dia para mandar para o Banco Central, ele tem obrigações. Então tem coisas aí que não faz sentido você mexer, e eu acho que não vai fazer nunca, tá? Essa é a minha opinião. De novo, eu não sou futurista e nada, mas eu acho que do que a gente está vendo experiência. E como você falou, há 2 anos atrás todo mundo falava que o mainframe ia acabar porque não precisava mais de mainframe. Hoje já se tem clareza que modernização de mainframe tem 2 partes. Uma é modernizar o código dentro do mainframe, porque ele é uma boa plataforma, e parte disso pode ser mais leve em outras coisas, né? Então você já tem uma visão diferente que está sendo construída. Então, por isso que eu estou dizendo, eu acho que esses softwares não vão acabar, mas eles vão se modernizar, eles vão trabalhar mais em colaboração com os outros softwares, eles vão trabalhar de uma forma muito mais ágil e fácil, e eu acho que vai mudar bastante o modelo de remuneração desses softwares. Isso talvez vai mudar. O cara não vai querer comprar uma licença perpétua, ele não vai querer comprar uma licença total. Esse modelo de remuneração, que da mesma forma de consultoria, a gente está vendo o seguinte, faz sentido eu fazer um preço de 10 anos de tecnologia para o cara que você não sabe o que vai fazer? Eu tenho que fazer contratos que sejam mais flexíveis, vamos dizer assim. E a gente está trabalhando com muitos clientes em modelos comerciais de longo prazo completamente diferentes, porque antigamente você falava, essa tecnologia existe hoje, vai existir daqui a 10 anos, o preço é fixo, aumenta para a inflação, tem um pouco de produtividade, eu sabia o que ia acontecer em 10 anos. Hoje, se alguém falar que sabe do que vai acontecer aqui em 10 anos, é maluco. Né? Então a gente está tendo que saber modelos comerciais. Então, mas a minha leitura também, talvez mais experiência do que leitura, essas coisas vão aterrissar em algum lugar. Não acho que vai acabar todos os softwares, eles vão ter que mudar o modelo comercial, eles vão ter que ter um modelo mais de colaboração, eles vão ter que se reinventar, os agentes vão crescer, mas a gente vive em ambientes legados, ambientes complexos, regulamentados, nem todos os agentes vão fazer isso. Então eu acho que esse mundo vai conviver de uma forma diferente no futuro. Bem diferente do que era 4, 5 anos atrás, mas vai ter uma nova forma de equilíbrio lá no futuro. Essa é um pouco da minha visão, tá? E, de novo, talvez porque eu vivi isso um pouco, talvez não na mesma intensidade, mas como isso começou o digital lá atrás, o mundo ia acabar, né? Isso. Puta, o mundo digital vai acabar, não existe mais SAP, eu não preciso fazer mais contabilidade, o digital vai resolver tudo. A gente viu que esse negócio coexistiu de alguma forma e se reinventar. E eu acho que vai acontecer da mesma forma. E assim, hoje, que ainda falou, hoje os profissionais mais valorizados que eu tenho aqui dentro de casa é o cara de COBOL. Porque tem pouco, o cara precisa, modernizar o código é importante, o cara é COBOL. Né? Então, assim, ele valorizou. O cara que há 2 anos atrás você falava, preciso de um cara de COBOL. Cara, esse cara não vai valer nada. Aprende outra coisa e não vai morrer. Então, eu acho que essas coisas são meio, vamos dizer, elas vão se ajeitando, mas, de novo, eu acho que tem uma grande dúvida do que vai ser o futuro, tá? Porque eu acho que a gente não sabe. O que está acontecendo aqui, eu acho que é interessante, eu posso falar isso de forma agregada. A gente tem grandes clientes com grandes contratos que estão acontecendo e são contratos enormes. O que está acontecendo? A gente está botando muito IA para ganhar produtividade de código, né? Então a gente está fazendo isso com tecnologia, fazendo super bem, ganhando produtividade, isso é bacana. Eu estou ganhando, todo mundo fala, 90%, eu estou ganhando 90% em algumas etapas, realmente eu estou ganhando. Mas quando você pega o ciclo total, não é isso. A etapa de planejamento é mais importante, a etapa de teste começa a ser super relevante para você garantir que esse negócio não acontecia, a história dos guardrails. Então, o ganho total é bem menor que isso, porque eu tenho uma série de outras coisas que eu tenho que fazer. Mas os clientes não estão reduzindo o meu contrato. Por quê? Porque tem tanta demanda reprimida que precisa fazer, a gente está usando a mesma capacidade contratual que eu tenho para fazer muito mais coisa para o cliente. É mais barato? É mais barato. Eu estou perdendo dinheiro? Cara, estou fazendo mais com o mesmo dinheiro que eu ganho do cliente e toda a história. Então, não estou perdendo revenues. Né? Então, assim, é isso que está acontecendo de uma forma agregada. Um é mudo, outro. Tem clientes que vêm desafiar a gente? Tem. E a gente está reduzindo custos. A gente, às vezes, está se canibalizando. Uma coisa que a gente está usando aqui que é super interessante, eu tenho contratos grandes com clientes que foram fechados antes dessa época de IA. Eu estou voltando proativamente para alguns deles, falando, cara, a gente tem que rever o contrato. Antes você veio e me peça, eu falo, eu estou fazendo isso e vamos fazer diferente. Se eu não me canibalizar, alguém vai canibalizar.
Então, essa que é a beleza do mundo hoje, né? Você tem que estar ligado 24/7 pensando nessa história toda do que vai acontecer. Então, eu acho que é um mundo que vai se reequilibrar de alguma forma. Agora, tem uma outra coisa acontecendo, que você fala assim, eu estou reduzindo meu headcount. Eu não estou reduzindo meu headcount porque eu estou crescendo. Então, o que eu estou usando, o que eu estou vendo eu continuo crescendo em revenues, e eu cresço a taxas maiores que o mercado, felizmente. Eu estou crescendo a minha pirâmide, a minha pessoal de gente, eu estou crescendo menos que o mercado, e eu estou crescendo meu custo de tecnologia porque eu estou tendo IA. Então, a componente está mudando. Eu não estou fazendo layoffs, não vou fazer layoffs. Me perguntaram, você vai fazer layoffs? Não. Eu só vou ter que fazer layoffs se eu parar de crescer, que é outro problema que eu ia ter que fazer antes de qualquer jeito. Eu preciso continuar crescendo, mas eu só vou fazer com que talvez eu reduza um pouco de contratação. Mas eu tenho que cuidar do meu custo de tecnologia, porque senão essa história não vai... Não, token... O token, cara, vai ficar mais caro, né? Eu vou fazer isso, vai ficar mais caro. Então, a dinâmica, e acho que isso vale para qualquer diretor, executivo, empresário, tem que ficar olhando muito mais coisas do que se olhava no passado. Né? Oi, eu dei uma viajada, não sei se eu viajei. Não, foi muito legal. Foi muito legal. Você quer puxar a última, Everton? Posso puxar sim. Eu vi que o tema principal que a gente falou aqui hoje, achei bem legal essa visão do Rodolfo, foi reinvenção, né? Mais que transformação é se reinventar. Seja de tecnologia, seja em processos, seja as ferramentas que a gente comentou agora. E aí o que eu pergunto por último, o que seria então a reinvenção das pessoas, né? Eu gostei da parte que você citou, que o lado criativo, o lado humano vai ser ainda sempre valorizado. Eu tenho acompanhado muito esse lado ali dos LeBrons de IA, onde que a parte técnica é muito valorizada, mas eles estão trazendo historiadores, eles estão trazendo sociólogos, pessoas que conhecem do outro lado, para a IA se relacionar mais com uma inteligência humana nesse sentido. Então, o que você faria, né, e deixaria aí de recado para quem está começando a carreira agora, ou para um líder, essa reinvenção da IA, da parte humana que vai exigir, e talvez seja isso, né, mais do que uma evolução técnica, vai ser uma revolução humana também, o que a gente vai ter com a IA. Eu acho que, cara, sua colocação é perfeita. Eu acho que tem algumas coisas que a gente está falando aqui e a gente tem todas as gerações trabalhando, né? Eu estou na geração 50 a mais, como é que você chama? Era até caras de 22, 23 anos. Então você passa por todas o alfabeto de gerações que você tem por aí. A gente tem trabalhando aqui em casa, aqui na Accenture. E aí a gente está olhando de uma forma geral e tem algumas coisas que a gente está percebendo e é super importante. Primeiro, a diversidade de conhecimentos, ela nunca foi tão fundamental. Eu tenho que olhar o mesmo problema por vários ângulos, né? Então, mais do que eu sei mais que você sabe mais que eu, não é. Cada um de nós, né? Se eu sou um advogado, eu olho para um lado, se eu sou um psicólogo, eu olho para o outro, se eu sou um engenheiro, eu olho pelo outro, se eu sou um cara de software, eu olho pelo outro. Esses problemas hoje, as definições são tão complexas e tão importantes você olhar todos os ângulos, que tem essa multiplicidade de visão, eu diria, de diversidade é super fundamental, né? Então, você ter pessoas diferentes, de backgrounds diferentes para trabalhar é super importante. Então, ter uma força de trabalho diversa é a primeira coisa. Segundo, ter uma liderança que saiba trabalhar com forças diversas, né? Porque, na verdade, obviamente, é muito mais fácil trabalhar com gente igual com você, que você fala, faz, o cara faz, sabe o que você faz e faz. Não dá no mundo de hoje. Você tem que ouvir, mas, por outro lado, a liderança também tem que ouvir, tomar decisão em que caminho vai. Então, se tem uma liderança que ouve, escuta muito, mas também sabe que caminho tomar e olhar, é um outro passo importante que não necessariamente eles estão preparados. Terceiro, que a gente está olhando, pessoas que olham fim a fim. Como eu estrategizo alguma coisa, como é que eu faço, construo, como é que eu ponho em operação e depois como eu retrofito isso. Não dá mais para você fazer separação. Então, eu tenho que olhar tudo isso e fazer acontecer. Então, a gente está treinando as pessoas para fazer isso. E conhecer o mínimo de tecnologia. Não é para ser profundo, ninguém ser profundo e falar, cara, eu só sei isso, mas a arte do possível. Né? Puta, o que é possível fazer? Onde eu procuro? Aonde eu não procuro? Aonde eu vou fazer? Então, olhar tudo faz. E eu acho que o mais importante para mim, que eu acho que a base de tudo é curiosidade, cara. As pessoas precisam ser curiosas hoje, cara, e estudar. Eu estudo o tempo inteiro. Quando eu te falei, por exemplo, eu trago pessoas aqui, essa que eu te falei na quarta-feira que a gente traz o pessoal, não é que eu trago o meu diretor, eu trago o advogado que fez o negócio, eu trago o analista do projeto que fez outro. Então, obviamente tem diretores que vêm, mas você traz pessoas da organização para aprender e para te ensinar.
Então, eu diria que é humildade, né? A humildade de você aprender e você escutar hoje é super importante, independente do seu nível de fazer. Então, acho que são esses skills. Você vê que eu falei menos, eu tenho que saber contabilidade, você tem que saber página, porque acho que isso você vai saber e vai fazer. Agora, acho que esses skills interpessoais vão ser o que vão fazer a diferença no futuro, cara. Essa é a minha leitura de que é isso que vai fazer a diferença com os profissionais do futuro. Que top, viu? Que aula, hein, Everton? Que isso! Rodolfo, fiquei empolgadíssimo aqui. Foi muito legal esse bate-papo. Tenho certeza que a galera vai compartilhar esses conhecimentos que você passou. Você foi super aberto, igual a gente falou no começo ali. Você trouxe de maneira super clara, aberta e realista, né? Do que é a IA mesmo, quais os desafios e como pessoas têm que lidar com essa nova tecnologia. Não adianta só, gente, a gente negar que isso vai acontecer, porque tem muita gente, Rodolfo, que está, não, no meu negócio isso vai impactar, na minha indústria, eu tenho mineradora, eu tenho empresa disso, meu negócio é pesado. Em todos os negócios ela vai gerar um impacto, principalmente em negócios que precisam de eficiência. O Rodolfo trouxe muito isso. A IA consegue ajudar muito a melhorar a eficiência de custo, a fazer mais com menos, mas você tem que ter essa mentalidade de transformação. O que você pegou aí de recados? Bacana, eu aprendi muito aqui, fiquei super empolgado e muita sinergia de ideia, viu, Rodolfo? Obrigado. O que eu saio daqui hoje é 2 cenários. Obrigado, né? Eu acho interessante um profissional que está numa empresa global, uma das maiores empresas do mercado, que lidera milhares de pessoas, tem milhares de clientes, e está 30 anos na empresa, né? E a palavra que ele mais usa é reinvenção. Ele poderia estar ali muito lidando com o status quo, e ele é o primeiro a trazer reinvenção para o jogo. Eu achei bacana na hora que você falou minha casa, né? Referindo a Accenture. Então, ele já está ali na casa dele há 30 anos, e eu vi que essa invenção sobre todo o ciclo, né, envolvendo pessoas, tecnologia, processos, etc., e dando a importância devida para o dado, é o que sai hoje de aprendizado. Eu tenho certeza que quem acompanhou para a gente vai ter muitos insights aí para o dia a dia também. Rodolfo, obrigado de novo. Obrigado pela oportunidade. Obrigado a vocês pela oportunidade de estar aqui e bater esse papo tão gostoso com vocês. E parabéns pelo que você está fazendo e continue inspirando todos nós aqui com a sua liderança. Obrigado. E com essa, obrigado. Com essa abertura aí, porque quando você traz esse tipo de conhecimento para a audiência que está nos ouvindo aqui, você pode ter certeza que você está impactando a vida de pessoas aí. Às vezes tem gente em negócios menores, em grandes negócios, que estava precisando ouvir algumas coisas que você trouxe. E, se precisar de ajuda, é só chamar o time lá do Rodolfo, com certeza. Eles estão à disposição. Eu acho que assim, eu tenho a felicidade de trabalhar dentro da Accenture, né? Isso é uma felicidade na minha vida. E a gente usa uma frase interessante, que o futuro chega antes aqui na Accenture, né? A gente está sempre ligado do que está no futuro. Então, eu tenho a felicidade de trabalhar numa empresa que me dá a oportunidade de estar sempre olhando o que está vindo por aí e aprendendo antes. Então, isso é muito bacana. Muito bom. Obrigado, Rodolfo. Obrigado, Everton. Pessoal, um abraço. Valeu, e até a próxima. Prazer estar aqui. Valeu, pessoal. Um abraço.